Graça e muita paz, abençoados, eleitos, santos de Deus, abençoados com todas as sortes e bênçãos. E por falar nisso, todas as sortes e bênçãos, a gente vai falar um pouquinho sobre essa confissão verdadeira. Bom, nossa confissão verdadeira, lógico, né? Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E vamos falar um pouquinho a respeito dessa confissão verdadeira. Apenas um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir nossa Bíblia, essa pérola, segundo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Porém, tendo o mesmo espírito de fé, conforme ao que está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. 2 aos Coríntios 4, 13. Todo filho de Deus, em linha com o pacto da graça, sabe que a justiça de Deus é pela fé, não por obras. Sabe também que deve confessar o que Cristo já fez por ele, ainda que não esteja vendo com os olhos naturais, mesmo que não entenda a si mesmo, deve crer e confessar. Bom, os irmãos sabem que eu faço um esboço, sempre colocando os versículos para a gente não se enganar, para depois não ser criticado, correto? Sabemos que, quer queiramos ou não, Deus mesmo controla nossas vidas e a nossa confissão. Como assim, Hélio? Veja, tem várias passagens, né? Mas a mais próxima aqui foi Isaías 45, 7, que diz que isso seria para Ciro, mas serve para nós, porque está acontecendo e muito. Por exemplo, ele está dizendo que ele faz, ele cria o mal e o bem. Ele não cria você para o mal, é lógico. Mas como você tem livre escolha, né? Então fica assim, o ímpio foi criado ímpio por dia mal, e o justo para a salvação, a vida eterna. Somos nós, né? Por isso que eu digo que às vezes a gente fala a respeito da graça, do único evangelho, né, da graça. E as pessoas nos criticam, porque elas preferem mais crer naquilo que ela ouviu na igreja. Mas amém. Adão, por exemplo, quando cometeu aquele erro, não foi porque ele quis, não é porque já estava escrito que ele ia fazer isso. Judas também. Então nós vamos ver mais para frente exatamente isso, que nada acontece. Não adianta você, que nem eu já te falei aqui, eu estive até falando para minha esposa também, quantos irmãos não estão perecendo na igreja, em uma igreja, ela está sendo dizimada. Mas por que? Os irmãos não creem em Deus e tal? Não, não é isso. Não é isso. É que foi para isso, já terminou. Vamos dizer assim, que nem os espíritas, algumas pessoas falam aí, já terminou a sua missão, sabe? Então, foi escrito, Deus falou, você vai até aqui e até aqui chega. Minha graça te basta. Bom, ele não é obrigado a fazer o que queremos, né? Ou o que pensamos, ou o que pedimos. Se você pensa que ele faz o que você quer, só porque você fez uma campanha dos 12 dias de clamor, ou das 7 semanas de não sei o quê, ou mesmo o sal, o óleo ungido, campanha, e não sei o que, de Israel, certamente está enganado, né? Ele faz a vontade dele. O nosso Deus é o Deus da graça, é soberano. A nossa maturidade como cristãos em graça está em conhecer, colocar em prática o que está escrito na palavra do Senhor e confessar crendo.
porém sempre respeitando a vontade dele. Se um cristão, filho de Deus, não crê na confissão, não amadurece e acaba por voltar aos rudimentos da doutrina de Cristo. Isso a gente vê lá em Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 1. Por isso é muito importante a atitude que acompanha a confissão, porque devemos confessar crendo em linha com o decreto e o tempo de Deus. Alguém está hospitalizado. Aí, esse negócio de campanha de oração veio da Assembleia, uma irmãzinha fez lá e... Bom, enfim, para curar sua filha, e aconteceu de ela ser curada. Porque não era o tempo. A gente vê quantas coisas que a gente vê por aí que de repente você fala, poxa, não é possível a pessoa ter sobrevivido. Um carro que vira aí de 5 metros de carro, de 3 metros de carro, ele vira meio metro e a pessoa lá dentro dela sai ilesa. É Deus. Não chegou o momento ainda. Quando chegar, minha graça te basta e pronto, acabou a história. Quando tudo que confessamos em linha com o pacto da graça de Deus é verdade, porém devemos esperar com paciência. Também no livro de Hebreus, a partir do verso, no capítulo 6, a partir do verso 11, a confissão é um método de obediência para que se manifeste a fé. Por isso é que ele disse, acerca de ti está a palavra em tua boca e em teu coração. Romanos 10, 8 a 11. É a confissão, É a confissão que aciona o dispositivo que faz romper a barreira do invisível, mundo da fé, onde estamos abençoados com todas as bênçãos, glória. Onde não há doenças, onde não estamos ricos, onde estamos ricos, perfeitos, completos, que somos conduzidos em triunfo. Isso nós vemos também em Colossenses, capítulo 2, versículo de 10 em diante. E tudo isso pode e deve se manifestar em nossos corpos mortais, quando chamamos através da confissão, quando declaramos, quem e o que e como estamos em Cristo. Porque a gente tem que saber, a nossa posição, assim como eu sei a minha posição em Cristo. Eu sei o que eu faço, o que eu não faço, sei o que está certo e o que está errado. Quer dizer, o que está certo é o que eu quero fazer, mas isso aí eu já não, A gente procura fazer, vai e faz. O que está errado eu não quero fazer, mas isso aí eu faço de montão, até mesmo dormindo, Isso aí acho que com todos acontecem. Lembre-se que Paulo, o apóstolo da graça, ele disse o seguinte, em 2 Coríntios 4:10, para que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. É o que nós acabamos de dizer agora, 2 Coríntios 4:10. A verdadeira confissão nos permite romper essa barreira que nos tem impedido de acessar e usufruir dos bens e dos benefícios, vindouros. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1. Os benefícios que são realidade para os que vivem a abundância da graça de Deus. Devemos declarar, confessar com os nossos lábios para o nosso livramento diário, para que os anjos manifestem o decreto de Deus para conosco. Hebreus 1:14. Devemos declarar a todo instante que estamos sãos e prósperos, Porém, devemos fazê-lo com maturidade. Paulo, o verdadeiro apóstolo da graça, aos que eram maduros na fé, dizia, orando sem cessar. Sejam conhecidas vossas petições com rogo e súplica. A Timóteo também ele disse, escuta o que te digo e que Deus te dê entendimento em tudo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Quando eu já falei várias vezes aqui a respeito de zelo e entendimento, tem uma diferença muito grande
gritante. Por exemplo, durante 28 anos, eu li a Bíblia aí mais de 20 vezes, quase 25 vezes, para dizer a verdade. Capítulos e versículos, livros, na ponta da língua, não do coração. Sem entendimento, só com zelo. E nós acabamos de ver agora aqui. 2 Timóteo 2,7. Escuta o que te digo. Que Deus te dê entendimento em tudo. Hoje existem pessoas que, assim como eu, né? Eu sempre gosto de me colocar como exemplo, porque quem sou eu para ficar falando dos outros? Eu já estive lá. Quando você aponta para alguém e fala, aquele drogado, tudo ex. Você também foi. Não foi drogado. Mas quando você morrer já está certo. 2 caixões, um para a língua, outro para o corpo. Você não fala mal de ninguém, mas come que nem uma draga. A Bíblia chama isso de glutonaria. Mal. Também é um erro diante de Deus. Então tem muitas coisas que às vezes você fala assim, eu não faço isso, fulano faz, Bertão não sei o que e tudo mais. Bom, primeiro que você não é perfeito, né? Se você faz isso é que você não é. A Bíblia diz que você já é perfeito. Segundo Colossenses 2:10 a 14. Mas aí você fala das pessoas de montão, ou então você não fala, você não come, mas alguma coisa de errado você faz. Só o fato de você estar falando já é um erro. Por que existem pessoas doentes? Acabamos de ler que a gente meditou bastante nisso esses dias aí. Você, eu, né? A gente tem certas coisas que você acha que não faz, mas só o fato de você já estar pensando, por exemplo, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 28, diz lá que é o seguinte, na questão sexual, certo? Se você fala, nunca traí a minha esposa, nunca traí meu marido, mas se você viu uma pessoa na rua e sentiu aquela atração, aquele desejo, já pecou. Vale mais do que aquelas 2 horas. Entendeu? Está escrito isso lá. Mas eu nunca traí meu marido, nunca traí minha esposa. Mas é aí que está o detalhe. Deus conhece o seu coração, conhece o meu. Então, a gente não deve julgar ninguém. Ninguém. Quando eu julgo alguém, é porque se esse alguém, na minha concepção, ele está errado, o erro está em mim, por não entendê-lo. Teve uma certa vez que eu aprendi com um pastor lá no Japão, um canadense, né? Que chegou uma irmã e falou assim, da outra, né? Que ela estava interessada no esposo, da outra, mas então começou a falar muito mal dela e vai falar para todo mundo. E chegou o pastor e foi falar para ele. E no dia, a irmã, ele não citou o nome, mas a irmã foi lá na frente, pegou uma americana, né? Tínhamos na época um tradutor também para facilitar. Ela foi lá e testemunhou a respeito que era ela, essa pessoa. O que? Ela chegou pro pastor e falou pro pastor assim, olha, fulana, Bertana, é isso, é assim, tá bom, irmão, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar por ela. Rachou a irmã no meio, como dizem aí deu acima da correntinha, arrasou com ela. Numa boa, lógico, vamos orar por ela. Ao invés de falar mal, vamos orar, porque deve ser ela tem algum problema. Mas não tinha, era tudo questão de que ela queria denegrir a imagem para ficar com o marido da mulher, da irmãzinha lá. E ela foi lá na frente e testemunhou dizendo que era ela, que foi ela essa pessoa. Aí até o pastor ainda falou, ele falou, não, mas eu não disse nomes, né? Ele falou, não, mas estou aqui para isso mesmo. Então, na realidade é bem assim, às vezes eu penso que eu estou perfeito diante de Deus, carne, mas não estou.
Porque Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, ele fala a respeito de que a gente já leu também a respeito na Bíblia que o espírito está pronto e a carne é fraca. Mas quando se fala em relação à carne é fraca, está falando das obras, né, da carne. E a carne é fraca mesmo. Quando fala, eu prefiro falar fraca do que quando você está em pecado. Não, você está errando através da carne. Porque é o seguinte, quando você morre, a carne ela vai para a sepultura, ela fica. O espírito volta para Deus. E tu, como toda pregação, toda palavra que a gente dá aqui, eu falo, olha, se volta é porque já teve. Sempre eu falo isso. Morei no Japão. Pretendo voltar para lá. Voltar é porque eu já estive lá. Entendeu? Então, o Espírito que está em você, Espírito de Deus, ele vai voltar para Deus. É. Por isso que a Bíblia fala que você é perfeito, santo. Acabamos de ler aqui. Não existe. Deus, 2 Coríntios 5,16, fala que ele não olha para você, não olha para mim, segundo a carne, senão a gente cairia seco, esturricado. Então, se ele olha para a gente através de Cristo, através do Espírito, maravilha. E no verso seguinte, 17, 2 Coríntios 5,17, fala que se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já era. Antigo pacto, esse negócio da igreja, do sistema religioso que vai, que vira, que mexe e tal. Você está retrocedendo, né? Pregamos já sobre isso aqui. Retroceder jamais. Então, se as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, novo pacto. É assim que tem que ser. Portanto, nós podemos declarar, enfim, vamos lá. Porém, se amadurecemos nela, né, nesse entendimento, aprendemos a confessar bem a palavra, confessar com confiança, com honestidade, sem pressa e com o devido respeito que ela merece, esperando com paciência no Senhor e que Deus dá provisão, sabendo que tudo o mais Ele provê e sempre. Eu declaro assim, com a palavra do nosso Deus, você, nós, somos abençoados com todas as sortes de bênção. Onde está isso, Hélio? Efésios capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Ok? Bom, ultimamente nós estamos fazendo um pequeno esboço. A gente bem mais rápido, a gente fala mais rápido e tudo mais, quer dizer, menos tempo para que não seja enfadonho, mas menos tempo, mas com palavras, quer dizer, com versículos que eu tenho certeza que Deus vai colocar dentro do seu coração do jeito que você nunca ouviu na vida. Ele vai te dar esse entendimento. Como eu sempre digo, o Carpe Diem em Cristo. Eu vou deixar o meu telefone e dúvidas, por favor, sinta-se livre, porque você já é livre. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Seja livre, porque foi para isso que Cristo te libertou. Deus foi, é e será eternamente contigo e todos os seus, em nome de Cristo ressurreto, aquele que habita em você. Muito sucesso. E parabéns, você é uma pessoa escolhida, abençoada, eleita, santa de Deus, perfeita. Até a próxima.